Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa. Estou hoje aqui na companhia da nossa queridíssima intérprete, a Carmen Gabriela, e hoje nós vamos falar sobre os elementos da narrativa. Nessa videoaula, nós temos como objetivo, então, estudar os elementos que compõem um texto narrativo, com ênfase nos diferentes tipos de narrador e como a escolha desse narrador influencia na forma como a história é contada. Você já parou para refletir a respeito disso? De que dependendo de qual voz você escolhe para contar uma história, pode atribuir-se ao texto sentidos diferentes, formas diferentes de perceber como aquela história é contada? Então vamos falar um pouquinho sobre isso e observar algumas marcas textuais que colaboram para esse efeito. Mas antes de tudo isso, vamos refletir um pouquinho. Você sabe o que é um texto narrativo? Ao ler um texto narrativo, você costuma observar algum aspecto estrutural dele ou você se prende apenas à história que está sendo contada? Você já se perguntou se uma história poderia ser contada de uma outra forma? Ah, se fosse eu a contar essa história, eu faria diferente. O quê? Por quê? Então é preciso pensar um pouquinho sobre questões como essas para quando você for escrever narrativas, escrever histórias com personagens que vivem determinados conflitos em determinado tempo e espaço. Pois bem, então de um modo geral, o texto narrativo ele é basicamente aquele texto em que determinados personagens vivem essas situações, como eu acabei de dizer, em tempo e espaço definidos. Geralmente o texto narrativo é escrito em prosa, é um texto dividido em parágrafos, né? E alguns gêneros são conto, crônica, novela, romance, fábula. Percebam que todos esses aqui têm pessoas, personagens, que podem ser seres vivos ou animais, vivendo determinadas situações. Vamos observar cada um desses elementos mais de pertinho. Vamos começar pelos personagens. Veja só, toda história precisa de alguém para vivê-la, certo? Então, no texto narrativo, os personagens podem ser seres humanos, podem ser animais, podem ser objetos, podem ser seres fantasiosos. Aos personagens protagonistas, aqueles que aparecem o tempo todo na história e todo o enredo gira em torno deles, juntamente com os antagonistas, os conhecidos vilões. Esses são também chamados de personagens primários. E os personagens secundários são aqueles que aparecem um pouco menos, os personagens considerados coadjuvantes, ou seja, de alguma forma eles ajudam a dar visibilidade para os protagonistas. Há personagens que contam as suas próprias histórias e há os que têm a sua história contada por outros. E é aqui que a gente consegue já ir percebendo que o fato de um personagem contar a sua própria história faz dele narrador-personagem. E quando essa história é contada por um outro, nós temos um narrador que observa esses fatos. Agora a gente chega lá no narrador. Eu mencionei agora há pouco a respeito do tempo também. E o tempo ele é muito peculiar. Por quê? Porque dependendo da narrativa, ele pode ser mais exato ou menos exato. Às vezes você sabe muito bem onde a história se passa e quando se passa, né? Às vezes você não tem uma dimensão temporal disso. Além desses momentos, né? Vejam aqui alguns exemplos. Há narrações em que o tempo é bem delimitado, como por exemplo, no último dia do ano de 2021. Veja só como o tempo está bem delimitado. Na Páscoa de 2013. Então a gente consegue localizar no tempo quando essa história aconteceu. A ordem temporal dos fatos narrados na história pode ser cronológica. Pode começar pela manhã, vai se desenvolvendo ao longo da tarde e conclui-se à noite também. E diferente do tempo cronológico, nós temos o tempo psicológico, em que não conseguimos determinar quando os fatos estão acontecendo. Esse recurso aqui na narrativa costuma acontecer quando o narrador começa a refletir enquanto conta a história e começa a falar de outras coisas e vai abrindo parênteses ao longo da história. Então chega um determinado momento que a gente percebe que ele voltou em um outro tempo e ao mesmo tempo está no presente contando algo que viveu no passado e faz um vai e vem.
entra numa digressão. Então, é uma possibilidade de escrita também, não é errado. Basta utilizar estratégias de escrita. E o espaço? O espaço ele anda muito junto com o tempo quando nós estudamos elementos da narrativa, porque um influencia bastante sobre o outro. Toda história precisa de um lugar para acontecer. No texto narrativo, o espaço se trata do lugar em que as ações acontecem e os personagens podem desenvolver essas ações, seja em apenas um lugar ou vários espaços. Isso depende muito da estrutura do gênero, né? Quando nós temos um gênero mais curto, o conto, por exemplo, geralmente não temos muitos espaços porque não dá tempo, né, nesse texto curto, falar sobre vários lugares. Então, é interessante que as ações aconteçam em um espaço menor. Já em um romance, que é um texto muito extenso, que passa aí de 100 páginas, né, nós podemos ter vários ambientes, vários lugares onde as ações vão se desenvolvendo. A organização do espaço, então, bem como dos demais elementos da narrativa, depende muito do objetivo do autor na produção de efeitos de sentido para o seu texto. Então, isso depende muito de qual é o objetivo de quem escreve aquela história. Tá, professor, eu sei que tem os personagens que eles estão em determinado tempo e espaço. Fazendo o quê? É aí que entra o enredo, a trama que envolve esses personagens. Toda história precisa de fatos para serem contados. Imagina você começar a assistir um filme e esse filme não ter ação, não ter um problema e o herói ter que resolver aquele problema que é muito difícil. Então é necessário que tenha-se conflitos para serem resolvidos, porque senão a história fica sem graça, né? O enredo, portanto, é a trama que está sendo contada por um narrador a respeito de um personagem que está em um espaço e um tempo. É uma sequência de acontecimentos conflituosos da história que tendem a ser resolvidos, porque existem histórias que não vão trazer toda a resolução dos problemas. Isso também é uma estratégia do autor, veja só. Você já leu alguma história em que achou sem graça? Por que será? Havia poucos conflitos? Ou os personagens eles eram mal elaborados? Você achava o personagem muito sem graça, muito chato? Então é preciso pensar na caracterização de cada um desses elementos quando você vai construir um texto narrativo. Vamos observar todos esses elementos em algumas situações. Eu trouxe aqui uma tabela e quero ir mostrando esses elementos separados, mas ao mesmo tempo trazendo esse elo de continuidade no texto. Veja só aí na sua telinha. Há 20 anos, na rua atrás do colégio, Lucas e seu pai viram um coelho branco correndo e segurando um relógio. Observem que em cada coluna nós temos essa organização aí dos elementos da narrativa. Então nós temos lá na primeira coluna o tempo, há 20 anos. Logo em seguida a gente consegue perceber onde se passa essa história, então é na rua atrás do colégio. Em seguida já percebemos quem são as personagens, né? Lucas e seu pai. E por fim, na última coluna, uma síntese do enredo que irá ser desenvolvido ao longo da trama, né? Viram um coelho branco correndo e segurando um relógio. Vamos ver mais um exemplo. Aí na segunda linha, novamente esses elementos vão estar unidos para construir esse texto narrativo, mas a gente consegue perceber cada um dos elementos. Olha aí. No último verão, no casarão abandonado no fim da rua, João e seu primo esconderam-se dentro de um baú para fugir de um cachorro feroz. Conseguimos então aqui observar quando isso acontece, onde essa ação acontece, com quem, né? E qual é a ação conflituosa. Os dois rapazes, João e seu primo, esconderam-se dentro de um baú para fugir de um cachorro feroz. Agora, depois que nós vimos todos esses elementos, falta um elemento que organiza todos esses fatos. É o narrador. É muito importante pensarmos e selecionarmos bem qual será a voz que irá contar a história.
Toda história, portanto, precisa de alguém para contá-la. O narrador é responsável por isso, por transmitir ao leitor os acontecimentos relacionados aos personagens apresentados por ele. Essa transmissão dos acontecimentos pode acontecer de várias formas, a depender de como o narrador se constitui. Eu trouxe aqui um exemplo de um texto que é O Leão Praxedes, em que nós conseguimos observar aqui várias vozes narrativas. Então eu vou ler alguns momentos desse texto, vou colocá-lo aqui na sua tela para você ter uma dimensão de seu tamanho, né? Ele está, portanto, aqui também adaptado para essa videoaula, fica o convite para você ler em outra ocasião. Eu quero ir mostrando para vocês alguns fragmentos em que o narrador ele vai se mostrando de formas diferentes, fazendo com que você possa perceber que existem várias formas de narrar um texto, uma história. Olhem só, o primeiro é o narrador observador. Ele não participa dos fatos narrados, ele é imparcial, ou seja, não emite um ponto de vista, tende a ser mais objetivo, ele limita-se a contar o que vê. Então, ele não faz julgamentos, ele simplesmente conta o que viu. E o foco narrativo é na terceira pessoa. Olhem só um exemplo retirado do texto que eu acabei de mencionar. Na imensa planície africana existia um leão com dentes enormes e afiados. Chamava-se Praxedes. Era só o Praxedes abrir a sua boca, balançar a densa juba e fazer explodir o seu urro, ouvido a 50 quilômetros de distância, para que toda a floresta tremesse de medo. Os macacos trepavam até os galhos mais altos, as hienas paravam de sorrir e corriam mais do que os veados. Os outros leões abaixavam a cabeça e enfiavam o rabo entre as pernas. Então, aqui na introdução desse texto, o narrador está descrevendo o que acontecia quando o leão Praxedes urrava, quando ele se manifestava. Muitos outros bichos corriam, então ele está descrevendo ali aquilo que, de certa forma, ele vislumbrava, mas não participava. Nós temos um outro narrador, que é o narrador onisciente. Ele também costuma ser narrado na terceira pessoa, portanto é um tipo de narrador observador, só que diferente do observador, ele consegue sentir, falar sobre o que as personagens pensam, sentem, ou seja, ele sabe de todas as coisas, mas continua não participando da história. Ele pode ser neutro ou seletivo em relação a essa onisciência, ou seja, ele pode omitir algumas informações caso queira. Tudo isso perpassa a estratégia narrativa de quem utiliza essa voz para narrar o texto. Veja só aqui um trechinho do texto. Praxedes, que além de autoritário era curioso, cheirou o tubo e, não contente, deu uma lambidinha para sentir o gosto da pasta amarela apinhada de estreptococos. Vejam só, nessa primeira sentença aqui, a gente já consegue perceber que ele, o narrador, tem acesso a uma característica psicológica do leão Praxedes. Ele era autoritário, era curioso. Então a gente consegue perceber que ele não apenas vê e descreve o que vê, ele sabe do interior das personagens. Ainda temos o narrador observador intruso. Sabe aquela pessoa que entra no meio do assunto de todo mundo? É uma pessoa intrusa? Nós temos o narrador intruso também. Então eu tenho o narrador, observador, intruso. Ele olha e nos conta o que vê e ainda emite opiniões, julgamentos. Ou seja, ele não é imparcial. Muitas vezes ele até convence o leitor do ponto de vista ao contar aquela história. Olha um trechinho aqui desse texto. Acontece que, num certo dia, o professor Percy, que vivia fazendo umas experiências malucas, deixou cair debaixo da árvore que dava sombra para Praxedes dormir um tubo cheio de estreptococos. O Streptococcus mutans é um bichinho horroroso. Multiplica-se mais do que coelho nos restos de comida entre os dentes. Nheco! Que nojo! Olha só a quantidade de intromissões o narrador faz aqui.
Ele emite opinião, que nojo, né? Ele fala que é um bichinho horroroso, estreptococo. Então ele está, além de observando, emitindo a sua opinião. Narrador, observador, intruso. Professor, existe mais algum outro tipo de narrador? Claro! Olha só esse aqui. Narrador, observador, onisciente, intruso. Tudo isso junto. É possível? Sim. Então aqui, esse narrador também não participa dos fatos, mas emite opiniões a respeito de tudo que está narrando, sabe também de tudo aquilo que se passa no interior das personagens. Também não é imparcial, ele pode omitir opiniões e julgamentos. Vejam só aqui nesse trecho. Nem mais os macacos tinham medo do leão desdentado. Então vejam só, o verbo tinham na terceira pessoa, evidenciando então a presença do narrador observador. Onisciente, olha só, nem mais os macacos tinham medo, então ele sabe dos sentimentos do macaco. Continuando, os chimpanzés, que são os palhaços da floresta, desciam das árvores e faziam uma volta em torno do pobre Banguela. Então aqui o narrador, nessa sequência, ainda emite uma opinião de que os macacos eram os palhaços da floresta. Então nesse trecho a gente consegue perceber essas características no narrador. Ok, eu falei de narrador que não participa da história, mas tem aquele que participa da história que conta. Este é o narrador personagem. Veja só, ele, além de participar dos fatos narrados, geralmente pode ser o protagonista da história, ou seja, que vive todas as aventuras, mas pode também não ser o protagonista da história. De repente, ele conta a história do herói e ele é um amigo do herói. Apresenta uma visão parcial da história, uma visão muitas vezes limitada, porque ele não conhece o ponto de vista de todas as personagens, né? E o foco narrativo está na primeira pessoa, eu. Um clássico exemplo disso é Dom Casmurro, de Machado de Assis, em que o personagem central, o Bentinho, que é chamado de Dom Casmurro, narra as histórias em que ele morre de ciúme da sua mulher, a Capitu, achando que ela o traiu. Muitos leitores acreditam nele e muitos leitores não acreditam, porque é um personagem com muito ciúme e conta o seu ponto de vista a respeito daquela história. Ou seja, ele tem uma visão parcial. Essa é uma questão para outro momento, tá? Estudar essa obra, mas fica aí a dica para você ler e conhecer Dom Casmurro, de Machado de Assis. Bem, enquanto o narrador, na primeira pessoa, cria uma impressão de verdade textual, aproximando mais o texto do leitor, o narrador de terceira pessoa, por outro lado, como não faz parte da história, cria esse distanciamento maior, dando mais objetividade, então, à narração. É preciso levar isso em conta na hora de escolher o narrador que você irá utilizar para escrever a sua história. Ao escrever, o autor do texto deve estar ciente de que pretende alcançar um objetivo e qual é esse objetivo. Por isso, a seleção do narrador mais apropriado. Então, escolher o melhor foco narrativo, explorando a melhor forma de como vai guiar o desenvolvimento da história, como os personagens vão chegar ali ao desfecho da narrativa, é muito importante. E a escolha do narrador é crucial para isso. Então, que tal você aproveitar e praticar essa escrita do texto narrativo utilizando vozes diferentes, narradores diferentes? Acesse o portal Conexão Escola, lá tem uma atividade direcionada a essa aula. Eu tenho certeza que você vai produzir um bom texto com aquilo que aprendeu nessa videoaula. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.